Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. E hoje eu quero contar aí para você uma novidade que aconteceu aqui em Portugal na minha vida, tá? Só que antes de eu começar com a minha história, de falar, eu já peço que você inscreva-se nesse canal, compartilhe e curta esse vídeo e comente aí o que você achou, tá? Então, mas antes de eu contar a minha experiência, eu vou contar uma história para você, para fazer sentido, tá? Então é assim, eu lá no Brasil, eu tive 3 barbearias antes da pandemia, né? Depois da pandemia, nós fechamos 2 barbearias, porque era aluguel, né? E a minha, que era do Humaitá, a casa era minha, o imóvel era meu. Então, lá permaneceu até o último dia de eu vir aqui para Portugal. Então, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta quando eu tinha lá em Praia Grande, uma barbearia, Black Sea lá, de um tio de um sócio meu lá, de abrir uma barbearia aqui em Portugal. Até então, eu nunca tinha pensado em vir para Portugal. Eu tinha vontade de sair do Brasil, sim, mas para outros países, que a gente estava até estudando outros países, né, para a gente sair do Brasil. Porém, quando ele me fez o convite para abrir uma barbearia aqui em Portugal, eu comecei a estudar o país. E isso foi antes da pandemia. Eu comecei a estudar o país e vi que tinha grandes oportunidades aqui nessa área da beleza, os brasileiros bastante requisitados, né? E aí eu falei, pô, legal. Aí ele falou, pô, você abriria uma barbearia dessa para mim? Você fazia uma barbearia dessa igual que você tem aqui lá em Portugal para mim? Eu falei, cara, se você me der as documentações, dar o suporte todo, né? Ele tinha dinheiro, ele ia ser o investidor. E eu falei, demorou, vamos lá, a gente abre, né? E o que eu ia fazer? Eu ia fazer toda a parte física, né? Comprar tudo, montar tudo, e depois eu ia fazer a contratação dos barbeiros, né? E aí, quando tivesse redondinho, ele ficava para ele, a gente se acertava lá, e aí eu voltava para o Brasil, certo? Só que aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, e esse convite foi cancelado, né? Então demorou aí 3 anos, a pandemia tal, parou até hoje. O mundo está em crise, né? Inflação em todos os lugares do mundo. E aí morreu por aí. Só que aí me despertou a vontade de sair do Brasil, porque vim para Portugal. Por causa da documentação. Documentação é um dos países mais facilitados para entrar, permanecer. Por mais que esteja demorado, né? Devido à pandemia, a procura de tantos brasileiros vindo para cá, ainda é um lugar que te dá documentação e você consegue se legalizar mais fácil e mais rápido também, com toda essa demora ainda, né? E aí tranquilo, até aí tudo bem, passou. E aí eu vim para Portugal e eu pensei, estudei o país, estudei minha área, eu também sou eletricista residencial, predial, tenho curso, já fiz na prática, tive até equipe de eletricistas, né? Antes de eu ser barbeiro, eu tinha 19, 20 anos por aí, nessa idade aí. E aí o que aconteceu? Eu vim para Portugal, mas antes de vir eu estudei o país. Só que aí quando eu estava no Brasil, recebi um convite de um amigo de abrir uma barbearia lá no Porto. Antes de eu vir para Portugal, já tive esse convite de abrir uma barbearia lá no Porto e aqui em Lisboa também. E me convidaram para mim ser um tutor, né, dar aula de corte de cabelo e tal. Só que aí eu pensei, lá eu tinha minha barbearia, e Portugal, eu nunca tinha vindo para Portugal, nunca eu tinha conhecido o país, não sei como é que funciona a cultura, isso, não conhecia nada. Aí eu falei, não, eu não vou fazer nada, eu vou chegar lá, eu vou trabalhar, se não for de barbeiro, eu vi também que eletricista, essa área também é bastante requisitada, vamos ver o que vale mais a pena, né? Só que eu gosto mais da área da barbearia, que é 20 anos nessa área, eu gostava mais, mas também se eu tivesse aqui e precisasse trabalhar de outra coisa, não tinha problema nenhum, eu não me apego a isso, né? E sem contar que eu nunca trabalhei para ninguém, assim, nessa área da barbearia, né? Só de elétrica, eu já trabalhei em empresas e tal, mas na barbearia eu nunca trabalhei para ninguém. Ia ser a primeira vez, minha primeira experiência de trabalhar para alguém. Eu falei, pô, eu não vou chegar lá já abrindo alguma coisa, porque todo começo é difícil, né? E aí esse cara que tava lá no Porto falou, pô, aqui dá dinheiro, onde eu trabalho dá dinheiro. Só que tem uma questão, a gente tem que parar para pensar e analisar. Antes da vaca dar leite, a vaca tem que nascer, tem que dar ração, tem que dar água, tem que dar remédio, tem que tirar os carrapatos, entendeu? Então a vaca não nasceu dando leite. Então as pessoas, o que elas acham? Isso já aconteceu comigo, que eu já fui dono também.
E já tive vários profissionais também que saíram, abriram o seu. Uns deram certo, outros não. Outros estão na mesmice, não sai daquilo, não conseguem evoluir. Por quê? Ele acha, pô, você tá dando dinheiro aqui, eu vou abrir o meu também que vou ganhar dinheiro pra caralho. Até ganha dinheiro, gente, só que é assim, tem aluguel, tem luz, tem as despesas burocráticas, que é documentação, prefeitura, lá no Brasil, qual era mesmo, né? Responsável pela saúde, até esqueci, tá? Aqui é a ZAI, né? Então, é isso que acontece, as pessoas acham que as coisas acontecem da noite pro dia. Eu falei, cara, eu não vou para um país que eu nem conheço, já começar um negócio do zero, pra mim não é interessante isso, né? Mesmo, né, que a gente tenha dinheiro, né, a gente para investir, para fazer, eu falei, eu não vou ficar na minha. E também eu queria uma oportunidade de ficar de boa, passei 20 anos lidando com pessoas e tal. Falei, não, vou chegar lá, vou fazer o meu, sair fora, né, e vou viver um pouquinho. Aí, graças a Deus, a minha esposa arrumou um trabalho e tal. Aí fiquei um mês lá num salão de beleza, não era nem barbearia, salão, nem existia barbearia. Aí eu comecei com esse projeto de barbeiro, o rapaz fez o convite, falei, cara, não tenho interesse de começar nada do zero, não tô a fim de abrir nada, não quero fazer nada, eu quero só ficar na minha, fazer o meu, tá ligado? E se que tu quiser ajuda, eu te ajudo em algumas coisas aí, monta, mas já vou te falar que eu não quero começar negócio do zero, eu não tenho intenção de abrir nada. Aí beleza, aí passou, aí ajudei o cara lá a panfletar tudo, aí fiz alguns cortes, as pessoas já começaram a voltar, a me procurar, a cortar cabelo, isso coisa de um mês, foi rápido, né? E aí de uma hora pra outra, mas os documentos saíram, tudo, e aí já tinha um lugar onde meu amigo, que eu fiquei na casa dele um mês, o Gerson, já quero mandar um abraço pra ele, o Gerson, o Gefé, né? Eu fiquei um mês na casa dele, já me levou lá no shopping pra conhecer um dos gerentes que hoje, onde eu trabalho, lá, e aí de lá mandei o e-mail, tá? Mandei o currículo. E aí me chamaram para fazer o teste, né? Mas sempre na minha cabeça eu falei, cara, quando eu for trabalhar para alguém, eu sei o trabalho que dá do caramba, ser dono é embaçado. Os caras tiram a paz da gente, né? Faz sacanagem, rouba tudo. Eu falei, o dia que eu for trabalhar para alguém, cara, nossa, eu vou tentar ser um dos melhores, não dar dor de cabeça em horário, chegar atrasado, limpeza, higiene, nada. Eu vou fazer o meu e vou tentar ajudar, mas não ultrapassando a ordem, nem leis, nem da organização. Vou tentar fazer o meu, se eu puder ajudar a equipe, o pessoal, eu vou fazer. Foi assim que eu fiz. Fui lá, fiz o meu, né? Atendi o pessoal legal, os cortes e tal, fiz o melhor possível, apesar que é impossível agradar a todos, né? Então sempre tem algumas reclamações de alguém e tal. E assim vai, foi indo. Só que aí eu estava sendo observado e não sabia. Eu não sabia. E aí conversa vai, conversa bem. Pô, você tava no Brasil, tá? O que você tinha lá? Eu falei, cara, eu fui dono de barbearia e tal, lá. Tá. Pô, tu foi dono, cara, Mas aí o que acontece? Eles pensam assim, pô, se foi dono, o cara fechou porque faliu, entendeu? Só que no meu caso eu não fali. Eu deixei lá rodando, vendi lá, né? E deixei rodando. Hoje não tem mais barbearia. Inclusive no começo, quando eu vendi, entrou um barbeiro lá, só que não deu certo. E a dona do salão hoje tá lá, com o salão até aberto até hoje, né? E graças a Deus não foi falência. E foi que eu quis vir para Portugal mesmo, mudar um pouco de vida, segurança, aquela coisa toda, né? E aí, chegando aqui, eu fiz o meu. Falei, eu tava sendo observado. Observado. E aí foi um gerente mandado embora. Aí contrataram um rapaz que estava antes de mim lá já na barbearia. Aí ele virou gerente, legal. E eu sempre obedecendo às ordens. Sempre entrando no ritmo da barbearia, porque eu sei como é que é, né? Então, a gente sempre ali naquela, sempre fazendo o meu, tentando ajudar o próximo. E aí foi outro gerente mandando embora. Só que eu já estava sendo observado e eu não sabia por isso. Então, você já foi dono de barbearia, né? E pelo que eu vi lá, você não faliu, você deixou o negócio rodando, eu acho que você tem experiência, você tem bagagem. Só que eu não queria, lidar mais com pessoas. Isso foi coisa de menos de 2 meses por aí, nessa faixa. De 2 meses para 3, para menos, eu não sei exatamente o tempo. E aí já me convidaram para mim ser gerente, que foi um gerente que estava lá e tal. E aí ele foi mandado embora, também não sei o motivo, o porquê, né? Também não me interessa também. E até hoje é meu amigo também, né? Ele é muito gente boa. E aí eu peguei e pensei, falei, será que eu aceito, não aceito? Falei, pô, eu vou aproveitar a oportunidade, né? Deus tá abrindo a porta, né? Então eu vou aproveitar a oportunidade e vamos ver o que dá isso aí. Aí eu fiquei em experiência em 3 meses. Lá, tentei dar o meu melhor para, né, em tudo, conhecendo o sistema todinho, a parte informática, a parte administrativa, a parte também burocrática de documentação, lidar com o cliente, com o funcionário, resolver alguns problemas.
a gestão do negócio, né? Ver se está faltando gilete, está faltando gola, limpeza, tudo isso aí, limpeza. E ver o que está quebrado, o que não está. Assim, vai fiscal lá, você atende, você assina, toalhas, aquela coisa toda, a gestão todinha da barbearia. E lá somos em 12 barbeiros, né? Comigo somos 12 barbeiros, 3 gerentes. Então eu recebi o convite para a gerência e eu aceitei o convite para a gerência, fiquei 3 meses de experiência. Após esses 3 meses, né? Então agora faz o quê? 9 meses, 10 meses que eu tô lá e graças a Deus já eu estava de contrato recibo verde, né? Prestação de serviço, meu contrato era prestação de serviço, é como se fosse um MEI no Brasil. E aí, segundo a administração, o escritório lá da barbearia, falou: nunca aconteceu isso de um barbeiro de vir para o recibo verde e logo assinar um contrato de gerente. Porque o que acontece? Lá é o seguinte, a pessoa fica 6 meses e fica sendo analisada. Se o barbeiro não der nenhum problema, for uma pessoa exemplar, tal, não dá dor de cabeça, eles fazem um contrato como se fosse fichar carteira no Brasil, né? Fichar carteira de 6 meses. Aqui é 6 meses, depois mais 6 meses. Depois de 1 ano, aí fica efetivo, entendeu? É assim que funciona aqui. Então, ela falou: você nunca houve aqui pessoas que veio do recibo verde direto para contrato de gerente. Então, eu assinei o meu contrato como gerente lá, né? Mas ela falou: isso é mérito seu. Então, eu estava sendo observado e assim eu recebi o meu contrato de trabalho lá como gerente aqui em Portugal, entendeu? Então, essa é a minha experiência. Qual a dica que eu dou para você? Porque, cara, algumas pessoas passam, só deixa a desgraça. E quando a pessoa vai embora, o dono, né, os colegas de trabalho falam: graças a Deus que esse cara foi embora, graças a Deus. Então, assim, chega lá, faz o teu, entendeu? Se você não puder ajudar também, não atrapalha. Evita de chegar atrasado, a sua higiene pessoal, a sua higiene da bancada, os seus equipamentos, entendeu? Dá alguma ideia, se você tiver alguma ideia para melhorar, né? Para melhorar. E se não fica de leve trás, de fofoquinha, falando mal do colega, o que mais tem dentro de comércio, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, é pessoas falando uma mal da outra, entendeu? Principalmente quando tem muita gente junta homem e mulher ou só homem. Então isso aí é muita fofocaiada e com certeza vai ter gente querendo te derrubar, com certeza vai ter gente querendo denegrir a sua imagem. Então você tem que ser o quê? Firme, fazer o teu. Porque se você não der motivo, se a pessoa falar mal de você, os donos ou quem está de olho em você não vai ter argumento, entendeu? Porque você não fez o que a pessoa está dizendo que você fez. Então o que você faz? Mantenha a sua postura, mantenha a sua honestidade, a sua disciplina. É isso a dica que eu dou para você. E eu não procurei isso, tá? Aceitei. Eu agradeço aí os gerentes lá que me indicou. Eu agradeço também a oportunidade da barbearia de ter confiado, né? Porque eu lido com o dinheiro deles, né? Então, são dinheiro de shopping, então é muito giro. Então, a gente mexe com o dinheiro dos outros, não é pouco, tá? É muita responsabilidade, tanto de faltar quanto de sobrar dinheiro, tanto de deixar os colegas também ganhar dinheiro, fazer o negócio crescer, entendeu? Então, a minha missão é gerir o negócio lá, ajudar o dono que deu a oportunidade, né, pra gente estar ajudando ele e fazer crescer. Essa é a minha missão e pretendo cumprir aí com a maior disciplina e com a maior honestidade possível, né? E que Deus seja louvado aí através dessa oportunidade. Então é isso que eu tenho que falar para você. Recebi meu contrato de trabalho e graças a Deus. E outra coisa para falar também, que muitas pessoas antes de eu sair do Brasil falaram que eu ia dar errado, como sempre, né? As pessoas falam: vai dar errado, vai chegar lá, não vai dar certo, você é doido, você vai largar tudo, barbearia de 20 anos que você tem aqui, e é isso aqui, você tem em casa, você vai largar, vai vender, não vai dar errado, tal. Então assim, eu não quero iludir você também, dizendo que essa história é para todo mundo, não é. Tem pessoas que estão voltando de Portugal para o Brasil, tá? Então, tem pessoas passando fome, literalmente, tem pessoas que não têm dinheiro para voltar para o Brasil. Essa é a minha história, não é uma regra para todos, tá? Então, eu não quero iludir ninguém, às vezes as pessoas ficam iludidas: vou lá também que eu vou ser assim, vou ser assado. Essa não é regra para ninguém. Muitas pessoas estão passando necessidade de verdade aqui, não estou jogando um balde de água fria no sonho de ninguém, tá? Então, você tem que vir para cá com a cabeça centrada
e com o seu psicológico forte. Essa não é uma história, regra é para todos, repito para você, tá bom? Essa é a minha história que deu certo e tá dando certo, e eu creio que daqui para frente vai ser só melhor, tanto para mim, quanto para a equipe, quanto para os donos da barbearia. E lembrando que são 10 barbearias também, dessa franquia que eu trabalho em shopping, tá? Então, eu trabalho só 6 horas por dia, tá bom? Então, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Um abraço, Deus abençoe, sucesso para vocês. Tchau, tchau.